Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Amados, eu vou dar sequência à abordagem que eu vinha fazendo do livro de 1 de Coríntios. E eu parei no capítulo 9. Vou dar sequência ao capítulo 10 e vamos dividi-lo em duas partes. Dividir esta abordagem em duas partes. Deixa eu ler aqui do versículo 1 até onde eu vou estar abordando nesta hora. 1 de Coríntios capítulo 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que vossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Esse capítulo 10 de 1 de Coríntios, nós temos feito uma abordagem, não versículo por versículo. Primeiro que o tempo também não daria, que eu tire para ministrar na programação. Segundo, também tem esse cabedal todo, né? Tem esse cacife todo para estar falando de versículo por versículo. A ideia das abordagens, para quem já me acompanha há muito tempo, no Facebook, no canal Acorda Bênção, e agora de volta também aqui a Rádio Tamandaré, nas suas plataformas. O meu Instagram eu nem utilizo muito, né? Mas quem me escuta esses anos todos tem percebido que a abordagem que eu faço, ela é de cunho teológico e doutrinário, e bem pragmática a abordagem. Primeiro porque a palavra de Deus, ela não é só para nós lermos, contemplarmos, discutirmos, debatermos. Ela é sobretudo para nós vivermos.
sobretudo para nós vivermos. A palavra de Deus é para nós pormos em prática. Por isso que a abordagem que eu faço ela é bem pragmática. Quando eu falo de cunho doutrinário, não estou falando de uso e costume, estou falando de princípios, estou falando de valores, estou falando de verdades, para que nós pautemos a nossa vida, para que nós procedamos, para que nós demos uma resposta positiva às Sagradas Escrituras, para estarmos no lugar da bênção, que é a presença do Senhor, para que nós cuidemos de ser agradáveis ao Senhor, para que nós demonstremos o nosso temor ao Senhor, porque temer ao Senhor não é ter medo do Senhor. Temer ao Senhor é amar Ele sobre todas as coisas. Temer ao Senhor é procurar ser-lhe obediente. E volto a dizer, é procurar ser-lhe agradável. Então esse é o sentido da pregação. Esse é o sentido do pregar o Evangelho de Jesus. Por isso que as abordagens que eu faço, elas são nessa linha. Quando vem uma mensagem, aí eu entrego. Porque eu tenho dito das minhas palestras de homilética, que mensagem não se prepara, mensagem se recebe e se entrega. Até porque quem sabe o profundo oculto escondido das senhoras e dos senhores é Jesus, que é Deus. Estive numa vigília recentemente, precisamente na madrugada de ontem. Só que você vai estar ouvindo isso em outro tempo, em outra hora, em outro dia, né? Deixa eu datar então. Eu estive na vigília do dia 16 de março. Estive uma vigília, dia 16 de março. E ali eu fiz umas ministrações em louvor. E em um determinado momento, depois de eu ter dado uma palavra, já tinha praticamente encerrado as ministrações em louvores, mas aí me veio ao coração cantar um hino. E quando eu estava louvando a Deus, o Senhor me deu uma direção para eu ir até uma senhora, que não sabia que ela era a mãe, não a conheço, nunca a vi, foi a primeira vez. E não era, como não é obrigado pela pessoa aparentar ter seus, vamos dizer assim, 30, 40 anos, ser mãe, não é obrigado. E eu, sem saber, fui até aquela irmã e dei um abraço nela, de pastor para ovelha, de pai para filha, né? E ministrei para ela, pondo-lhe a minha mão na sua cabeça, dei um abraço de lado da irmã, coloquei a cabeça dela aqui no peito, ministrei para ela. A irmã começou a chorar, a irmã começou a falar em mistério. Voltei para o meu lugar, entreguei a minha oportunidade. E aí a dirigente da vigília, esposa do pastor Theo, o nome dela é Luana, a filha dela é Luana. E aí eu disse, eu tenho uma Luana também. E aí a irmã falava que o espírito de revelação, o espírito de Deus, o dom da revelação estava acontecendo ali. Aí ela disse, enquanto o irmão ministrava, antes de cantar, nós recebemos um pedido de oração para levantar um clamor pela irmã. Aí ela disse o nome da irmã, porque nós soubemos que o filho dela foi pego e foi agredido por uns homens e está muito mal. E o irmão não sabia de nada.
E Jesus chegou primeiro, antes de nós levantarmos o clamor. E o irmão foi e ministrou para a irmã. E deu-lhe um abraço de pai, deu um abraço de pastor para a ovelha. Louvado seja Deus. Por que isso? O que eu quero dizer é aquilo que eu disse antes desse testemunho. E quem sabe a necessidade de quem está do outro lado é Jesus. Quem sabe a necessidade de você que está me assistindo agora é Jesus. Quem sabe a necessidade de você que está me ouvindo agora é Jesus. Então, mensagem, ela pode ser entregue verbalmente, né? Eu falando, você ouvindo, e não verbal. E não verbal. Quando estamos próximos, né? Ou quando estamos distantes também, porque eu posso estar ministrando algo aqui e sem sair da minha boca, você está ouvindo Deus me levando a entender algo que você precisa entender, algo que você está querendo de resposta de Deus. Eu estou falando e o Senhor pode trabalhar na tua mente aí, te esclarecendo algo, tirando tua dúvida, sem ser necessariamente aquilo que eu estou verbalizando, mas Deus se utilizando do momento. De repente até de um acontecimento que se dará aí no alto desta palavra. Porque quem sabe o profundo, oculto e escondido é Deus, a tua necessidade é o Senhor, e as atenções dele estão voltadas para nós. Como seria bom, pregava o pastor Amaury muitas vezes lá no templo do corpo de Cristo, que as atenções da gente se voltassem para Deus, como as atenções de Deus estão voltadas para nós. Eu sempre tenho dito isso também. Então vamos a esse trecho de 3 versículos que nós acabamos de ler. Primeiro, eu quero chamar a atenção aqui, amados, para, por exemplo, falar sobre batismo nas águas. A palavra de Deus diz aqui que todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Paulo se referindo aos seus antecedentes, se referindo ao povo de Israel, que no deserto era guiado de dia por uma coluna de nuvem e à noite por uma coluna de fogo, quando estavam vivenciando o êxodo, quando estavam caminhando no deserto, terem saído do Egito. Né? Paulo diz aqui que foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Esse batismo aqui é porque foram envolvidos. Claro que eles passaram pelo mar a pé enxuto, mas tinha água, uma porção d'água de um lado, uma porção d'água de outro. Ou seja, estavam de certa forma envolvidos pela água, não necessariamente mergulhados. A nuvem os cobria e refletia a sua sombra neles. Então estavam envolvidos pelo reflexo da nuvem em forma de sombra, para que o sol causticante não os causasse dano, uma insolação, por exemplo, um câncer de pele. Porque quem se expõe muito ao sol corre esse risco, corre esses riscos. Então, o batismo aqui significa não necessariamente imersão, como a palavra batismo, no batismo de João Batista, significa imersão. O que eu quero comunicar com isso, o que eu quero trazer com isso, é que algumas pessoas questionam o batismo nas águas, inclusive se é por imersão, se é por aspersão. E aí
eu quero pontuar nesta oportunidade que o batismo, primeiro, o batismo nas águas não salva. Ele é importante, ele é fundamental, ele é necessário, ele é para ser posto em prática. Você que ainda não é batizado nas águas, procure se batizar, porque foi uma ordem de Jesus que fôssemos batizados nas águas. Jesus disse que quem crê e for batizado será salvo. Mas a salvação está no crer, e o crer tem a ver com tudo que eu já falei agora, que é o procurar obedecer a Jesus. O batismo, ele não salva, mas ele acaba sendo também um referencial do seu compromisso com Jesus, seu compromisso com a palavra de Deus. Tipificado pelo batismo de João, o batismo nas águas, que é chamado batismo de arrependimento, é uma declaração prática para o mundo físico e espiritual de que você está determinado a viver para Deus. É um testemunho para a igreja, é um testemunho para a família, é um testemunho para o mundo, é um testemunho que a gente às vezes não entende muito a linguagem do símbolo e da cerimônia, mas no mundo espiritual ela tem um peso muito grande. A cerimônia, por exemplo, da imposição de mãos, da unção com óleo, né? E do batismo nas águas. A gente está falando para os anjos e para os demônios, quando nos batizamos, que a nossa vida não pertence mais a nós. Ela está entregue de fato a Jesus Cristo, e que de fato estamos querendo viver para Ele. Então a importância do batismo, ela é realmente transcendental ao banho no rio, na piscina, no lago, na porção da água, seja lá qual for. Transcende ao molhar-se. A discussão teológica, cabo de guerra desnecessário, sobre a quantidade de água e o formato. Algumas denominações não recebem uma pessoa que foi batizada em outra denominação por aspersão, porque entendem restritamente que tem que ser a pessoa mergulhada. O que eu quero dizer, à luz deste episódio aqui de Coríntios, é que o batismo, observe, fala de batismo em Moisés, de batismo nas nuvens, de batismo do mar, mas a nuvem não desceu e o povo não ficou dentro dela, como a gente passa por uma nuvem ao estar em um avião. O povo não foi envolvido pelas águas do Mar Vermelho como o Faraó, seus carros e cavaleiros, e que morreram afogados. Muito menos em Moisés. Não entraram dentro de Moisés, Moisés não entrou dentro de suas vidas. Mas Moisés comandava eles. Moisés os guiava, eles obedeciam Moisés, então eles eram envolvidos pela autoridade de Moisés. O que eu quero pontuar é que o que mais importa no batismo não é a quantidade de água, é a tomada da decisão que a pessoa faz. Por isso que aí sim, à luz da Bíblia, nós não podemos batizar uma pessoa que ainda não tem o senso do certo e do errado, o juízo. O seu superego, precisamente, não for ainda formatado, propriamente dito, porque a pessoa não tem noção do certo e do errado. Não podemos correlacionar a circuncisão com o batismo, como algumas denominações fazem. Porque a circuncisão, ela deveria ser feita na criança nascida até o 7º dia. A circuncisão é uma coisa, batismo é outra. E não podemos correlacionar o batismo à circuncisão, que é uma prática
acredito ainda, entre os judeus. A circuncisão, que foi um ato, uma cerimônia instituída por Deus para Abraão, para que os seus agora descendentes e aproximados pudessem ser coparticipantes das promessas que Deus fez a ele. E quem já era adulto, estava com Abraão, aí foi circuncidado já adulto. A partir de então, quem nascesse, 7 dias depois, seria circuncidado. Jesus foi circuncidado ao 7º dia. Mas o batismo é para quem tem noção do que é pecado. Por isso que o batismo de João é chamado batismo para arrependimento. Então o que importa é a pessoa tomar a decisão de viver para Deus. O que importa é a pessoa tomar a decisão de viver para o Senhor. Porque se uma pessoa está em um leito, por exemplo, e ela confessa a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, a medicina desenganou, a pessoa não pode sair dali, e a pessoa quer se batizar, nada impede de essa pessoa ser batizada. Aí eu tenho que tirar essa pessoa da UTI, do leito, botar dentro de uma cadeira de roda, numa maca, e levar essa pessoa para uma piscina, para um tanque, para um rio. Não. Quer dizer a você que seu batismo é válido nessa situação, por exemplo. Né? Ou está em casa, enfim, não pode ser imergida. Você que quer se batizar, pode se batizar nessa situação, se está assim. E você que, graças a Deus, não está, irmãos, procura se batizar. Você que não é batizado nas águas, procura se batizar. Para mostrar que, de fato, ao mundo, à igreja, ao mundo, às a família e à sociedade e aos demônios, que a tua vida mais do que nunca pertence a Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Outra coisa que eu quero pontuar aqui, neste capítulo 10 de 1 de Coríntios, que o texto começa a dizer para nós, a falar conosco, né, sobre exatamente esta questão de não tentarmos a Cristo, de não nos fazermos idólatras, de não nos prostituirmos. E essa prostituição aqui, ela é em todos os sentidos. É a prostituição física e a prostituição espiritual, que é a idolatria. Porque idolatria é você substituir Deus, é você substituir o Senhor por qualquer pessoa ou coisa. Não é? A idolatria significa isso, não necessariamente se prostrar diante de uma imagem de escultura, mas você colocar qualquer coisa ou qualquer pessoa no lugar de Deus em sua vida, em seu coração. Idolatria é substituir Deus por qualquer coisa ou por qualquer pessoa. Não é? É importante pontuar isso. E a palavra de Deus manda que nós não façamos isso. Não tentemos a Cristo. E faz referência aos que pereceram pelas serpentes. Eu até fiz referência deste assunto na igreja, a Palavra de Deus, onde eu estive na noite do dia 16, que o Senhor mandou serpentes venenosas no meio do povo que murmurava contra Moisés. Murmurava de barriga cheia, porque Moisés os tirou do Egito e disseram para morrer aqui no deserto. Estamos cansados deste pão vil. E aí o Senhor mandou serpentes venenosas que foi picando as pessoas e que certamente foram sendo picadas as pessoas, os murmuradores.
Porque Deus não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Então, a serpente ia para quem era murmurador. Até que os outros viram que o povo estava morrendo. E aí clamam a Moisés para que Moisés orasse a Deus para que Deus os livrasse das serpentes venenosas. Até que Deus orienta Moisés a pegar metal deles e faz uma serpente de bronze. A gente lê isso em Crônicas. E Moisés levanta aquela serpente para que os que fossem picados pelas venenosas, olhando para a serpente de bronze, fossem salvos. Jesus chega dizendo em João que é necessário que, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí eu quero, pela direção de Deus, dizer aqui exatamente algo que também pontuei, que serpente não tem nada a ver só com Satanás, com aquela serpente lá do Éden. A serpente tem a ver com Jesus também. Aí, a palavra que eu estou recebendo de Deus é para dizer a você, nesta oportunidade, não fique inculcado com sonho. Porque eu sonhei isso e estou achando que vai acontecer aquilo outro. Não fique inculcado com sonho. Não se deixe ser guiado por sonhos. Deus fala através dos sonhos? Fala. Deus fala através de sonhos? Fala. Quando você está, por exemplo, muito ativo, está com a vida aí sem parar, você não para ler a Bíblia, você não para orar. Pode até acontecer Deus falar com você através de sonhos. Deus fala também, Deus fala de diversas maneiras. Mas o que eu quero dizer a você é: não viva neurótico com os sonhos que você tem. Não se perturbe com os sonhos que você tem. Pastor, quando é que eu sei que é a revelação? Aí você vai saber, porque aí explicar a manifestação do dom já é outro detalhe, não é? Mas vai se coadunar, vai se associar, vai se juntar, vai se unir a vários fatores, como por exemplo, uma palavra que você escuta, algo que de fato está acontecendo, porque Salomão diz que das muitas ocupações vêm os sonhos. Então você pode sonhar com aquilo que você tem pensado direto, tem sido objeto de sua preocupação, você vivenciou, aí você acaba sonhando com isso que está fixado na sua mente, não é? Então, para distinguir quando é Deus falando, aí tem que ter sensibilidade espiritual, que se no momento você não tem, Deus vai construindo, vai montando, na verdade, este quebra-cabeça, porque está quebrando a sua cabeça, está lhe deixando cheio de conflitos, mas Deus vai tirar você dos conflitos, aleluia. Deus vai te tirar dessa confusão mental, Deus vai te esclarecer, porque Deus não deixa ninguém em dúvidas, aleluia. Espírito Santo vai te guiar na verdade. Agora não fique impressionado, inculcada, para não tornar a sua vida uma vida ruim, o seu dia a dia ruim. Né? Deixa que Deus vai te esclarecer. Deus vai te esclarecer sobre o que Ele quer falar contigo. Aleluia. E para terminarmos esta palavra de hoje, para terminarmos este momento, essa abordagem do capítulo 10 de Coríntios, do 1 ao 13, louvado seja Deus. Que eu quero pontuar, versículo 11. Tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Eu estava dia desses meditando, tanto nas epístolas de Paulo, como na carta às igrejas da Ásia, bem como nos livros do Velho Testamento e os episódios com o povo de Israel. Tudo isso é o que compõe a Escritura Sagrada, não é? Pois bem, as cartas às igrejas da Ásia
é um reflexo da personalidade da igreja. Da igreja, de nós, pessoas. A igreja somos nós. Cada carta ou cada igreja ali da Ásia, que era de verdade, era de fato, era um contingente de pessoas naqueles lugares, em Éfeso, em Laodiceia e nas outras, né? É um retrato da personalidade do povo de Deus de um modo em geral, do comportamento do povo de Deus de um modo em geral. Se você parar e refletir, você vai chegar a essa conclusão também. A exemplo das cartas de Paulo, é direcionada para nós como reflexo da nossa personalidade. De repente você está vivendo uma vida como a igreja de Coríntios. De repente você está vivendo uma vida como a igreja de Roma, a igreja de Éfeso, a igreja de Tessalônica, a igreja de Laodiceia, né? A igreja de Coríntios. Interessante que, observe, são nomes de igrejas que a gente encontra no livro de Apocalipse. Por exemplo, o comportamento do povo de Israel, tanto no Egito, como no deserto, como na terra prometida e como no asilo babilônico, reflete comportamento da gente. Se não o meu, o seu. Se não o seu, o dele. Se não o dele, o de alguém. Ou seja, reflete nós. Por isso que o que está escrito é para nosso aviso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Isto significa dizer que Jesus está voltando, como nós também podemos partir a qualquer hora, a qualquer instante. E aí veio o versículo 12. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe e não caia. A responsabilidade do estar em pé é da gente. Eu já orei muitas vezes errado e já ouvi muita gente orando errado, dizendo assim: Senhor, se tu vê que eu vou me desviar, me prepare e me guarde. Ah, irmão, se Jesus fosse guardar quem está para se desviar, não tinha ninguém na terra mais de crente. Né? Ah, não tinha mais crente na terra. Se Jesus fosse guardar quem corre o risco de cair. Porque eu corro, tu corre, ele corre, nós corremos, vós correis, eles correm. Todo mundo corre o risco de cair. Está em pé, aí Jesus vai guardar quem está correndo o risco de cair. Não ia ter mais crente nenhum na terra. Né? Não ia ter mais crente nenhum na terra. A responsabilidade, irmão, é sua, é minha, é nossa. De estar bem ou não na presença de Deus. A responsabilidade é sua. Se esforce. Lucas 16:16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então todo homem deve empregar forças para entrar nele. Faz isso. Te determina a se levantar hoje. Se determina a se levantar nesta hora. Se determina a se erguer nesse momento. Ah, pastor, estou sem forças. Estou sem forças. Mas comece devagarinho. Volte devagarinho. Leia um versículo se não consegue ler um capítulo da Bíblia. Ore 5 segundos se não consegue orar 5 minutos. Ore 5 minutos se não pode orar 50. Comece a orar devagarinho. Comece a fazer devagarinho. Cante a metade do hino, só o corinho, se não consegue cantar o hino todo. Comece a voltar a caminhar para a casa do Senhor, pelo menos uma vez na semana, já que se não tem tempo, não consegue ir todos os cultos. Tome iniciativa de ficar bem, porque se depender de Deus, você vai estar sempre bem. Depende agora de você. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Se esta palavra que você falou, que ouviu ao seu ouvido, lhe impactou, né? Foi a voz do pastor Amaro,
mas se ela mexeu no seu espírito, lhe traz vida, lhe traz edificação, lhe traz crescimento na graça e no conhecimento, lhe renova as forças, lhe exortou, lhe consolou, lhe edificou, aí foi a voz de Deus, a voz do divino. Momento de oração. Vamos falar com Deus.